E como Jaya Jaya, né? Jaya Jaya para as carinhas que eu tô vendo, para quem vai ouvir depois e para toda a rede, né, que estimula e nos apoia e nos ajuda a estudar. Que delícia! E também que alegria poder estar aqui no nosso segundo encontro. Esse é o nosso segundo encontro em que nós nos reunimos agora para estudar o livro A Síntese do Yoga. A Síntese do Yoga de Shri Aurobindo. Esse livrinho pequenininho, né? Então, nós estamos aqui, é uma iniciativa da Lília, da Camila e minha, né? Como as incentivadoras assim do encontro, mas é para que todo mundo possa chegar da forma que for, do jeito que for e trazer suas contribuições também, né, de leitura. A gente está buscando uma forma para que nós possamos fazer com que seja um estudo e uma leitura interessante assim, né? Então a gente está caminhando nessa pesquisa. Hoje é o nosso segundo encontro e a gente vai continuar. E a gente percebeu assim que é uma indicação, inclusive, da mãe, né? Da mãe, Mihal Faça, companheira de Shri Aurobindo, que sempre diz assim: quando nós formos estudar aquilo que Shri Aurobindo trouxe como conhecimento, como ensinamento, primeiro passo é necessário que a gente se aquiete, é necessário que a nossa mente se estabilize e abra espaço para que esse conhecimento que vem de uma experiência de Shri Aurobindo possa não ser bloqueado pelas limitações da nossa mente, mas sim que possam ser absorvidos no campo mental e também num campo, né, de intelectual, num campo mais amplo que da consciência. Então é por isso que a gente começa sempre fazendo alguns minutinhos assim, né? Uns minutinhos de silêncio e desse movimento de esvaziar para abrir espaço. E para esse momento, para isso, então, nós vamos sentar, vamos procurar essa postura de assento, seja um pouquinho na frente da cadeira, se estiver na cadeira com os pés no chão, ou com as pernas cruzadas na cadeira ou no chão. Encontre a melhor postura para você se estabelecer. É lógico que hoje todo mundo chegando, luz chegando, que delícia. Aí quando a gente chega para meditar, a gente primeiro dá uma espreguiçada, viu, gente? A gente dá uma espreguiçada, estende assim para tirar qualquer movimento de desconforto, gira um pouquinho, nada. Você com o seu corpo mesmo e respira grande já aí. Ah, deixa os ombros também. Esse é o minutinho que você tem para ajeitar, para fechar a janela, para desligar o seu celular, para você desconectar um pouco mais e ficarmos aqui juntos, né? Por falar em celular, desconectando celulares, certo? Então, encontrando essa posição de assento, onde o corpo se estabiliza, onde o corpo se acomoda, você fecha os olhos bem devagarzinho, assim. Percebe se fechar os olhos. E o momento em que você fecha os olhos e você abre a visão interior para essa escuridão. Então, respira grande nesse espaço da escuridão. E deixa a exalação esvaziar e soltar o corpo. Perceber o contato do corpo lá com a terra. Esse olhar agora desce em direção à base do seu corpo. E você sente a estrutura do seu corpo físico em contato com a terra. E esvazia grande, se for necessário, solta o ar pela boca, soltando um som, soltando como uma bexiga que esvazia. Tenha consciência de que a exalação solta, libera, limpa, desapega. Então faz quantas vezes for necessário para que o silêncio que vem a partir do seu conforto interno
possa se estabelecer no seu corpo físico. Sente a exalação liberando qualquer peso dos ombros, qualquer peso da mandíbula, dos braços, das mãos, das pernas. Esvazia, esvazia e relaxa e relaxa. Permita que nesse esvaziar qualquer imagem, seja do passado, seja do futuro, você pode ver a imagem no seu campo mental e também dissolver, dissolver como se fossem nuvens que passam, que expandem. Dissolve na exalação, dissolve na exalação. E assim a respiração passa a ser apenas pelas narinas e com os olhos fechados, percebendo o seu olhar caminhar por dentro de você, sentindo a base, sentindo a coluna toda, sentindo os ombros, sentindo o semblante. Esvazia desde o topo da cabeça até os pés, como se fosse um scanner que vai passando e vai soltando, soltando, soltando. E assim você abre espaço para a sua inspiração. Percebe a inspiração acontecendo, começando a acontecer com esse impulso que vem de dentro de você e que o vento adentra, puxando o vento. Naturalmente, o corpo inspirando, absorvendo, recebendo esse fluxo de vitalidade. Então você sente agora essa respiração de limpeza, de purificação e de organização, onde você exala grande, abrindo espaço, e inspira grande, ocupando espaço e expandindo. E assim você permanece por alguns instantes, observando o campo das imagens, das ideias, dissolvendo, mas percebendo também a organização do corpo. Vai aos poucos ficando mais confortável dentro de si mesmo, mais gostoso de habitar esse corpo-templo, nutrindo com vitalidade e harmonizando com essa energia que entra e que sai. Então agora você vai saindo da ação da respiração e conquista essa habilidade em permitir que o seu corpo respire sem que você interfira, observando a inteligência que habita o corpo, sem que você faça nada, você sente o corpo respirar. E através desse olhar que observa, você percorreu o corpo físico, percorre e observa o corpo energético,
o corpo da respiração, da vitalidade. Observa e percorre o campo da mente, onde as imagens, ruídos, pensamentos aparecem. E então você observa essas 3 camadas do seu ser: corpo físico, corpo energético, corpo mental. Observando que existe uma inteligência que organiza, mantém e sustenta tudo funcionando, sem que você interfira. E percebe agora essa inteligência que sustenta e mantém o seu corpo expandindo. Percebe essa mesma inteligência no planeta Terra, essa mesma inteligência no céu, nas estrelas, nos planetas, na lua. Observa. Observa essa mesma inteligência que movimenta esse vento, que toca todas as árvores. Observa a inteligência da natureza. Percebe que tudo, absolutamente todos os campos, estão unidos através da sua respiração. E então respira fundo e grande. E abrindo os olhos, agora a gente chega até aqui, né, para poder começar aqui também os nossos estudos a partir de uma experiência, né, que é fundamental aí para a gente poder ouvir e falar e estudar sobre Sri Aurobindo. Então nós vamos funcionar da seguinte forma. Eu vou abrir trazendo o fechamento do primeiro encontro que nós tivemos, que foi a introdução, que faltou o capítulo 5. Então eu vou trazer essa introdução, vou trazer essa colocação, e depois a Camila e a Lilian vão trazer, já entrar no capítulo 1. Né? A gente vai fazer um capítulo por vez, se der tudo certo. E também nós temos aqui, a gente falou que o nosso compromisso era de 1h30, mas a gente já passou um pouquinho a mais do que eu queria, hein, pessoal? A gente conversou muito, né? Mas tudo bem. Vamos, porque para mim o encontro começou um pouquinho anterior agora, né? Mas vamos lá, vamos seguir. E se você tiver alguma colocação, alguma consideração, se quiser escrever no chat, eu não consigo ler na hora que eu tô falando, porque senão eu fico perdida. Mas quando eu acabar de ler, eu vou ler o chat todo. Então, se você tiver alguma reflexão, alguma colocação, escreve. Ou se você quiser fazer alguma consideração, levanta a mãozinha assim, fala.
E aí também, se quiser anotar e depois, quando eu acabar de fazer a apresentação, quiser trazer algum conteúdo a mais, é sempre bem-vindo, ok? Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem um tempinho aqui que dele demora, né, para estabelecer. A gente tem um slide só para a gente poder acompanhar também alguns textos que são fundamentais e também uma sequência, né, de pensamentos aqui que a gente vai estar seguindo na nossa apresentação. Fala para mim se vocês estão vendo aí, sim, né? Então aqui, só para a gente deixar, somos nós três, Lili, Camila e Lilian, e estamos aí vendo a síntese do yoga. Isso aqui tudo a gente já viu, que foi da aula passada, e eu tô indo por aqui do jeito mais difícil, mas eu vou chegar aqui, aqui, aqui. Então essa parte que nós estamos começando a ver, ela ainda está na primeira parte, que é a introdução, e o capítulo 5. Né? Então, é o sistema dos sistemas, ou melhor, não é o sistema, é a síntese dos sistemas. Esse título está errado ali, tá? É a síntese dos sistemas, é o tema principal aí. Então, uma das coisas interessantes que Sri Aurobindo traz para nós nessa parte, só fazendo uma recapitulação aqui, ó. Só fazendo uma recapitulação, nos capítulos anteriores ele trouxe um pouco mais sobre cada método do yoga, o Raja Yoga, o Hatha Yoga, o Bhakti Yoga. Ele trouxe esse conhecimento específico. E agora ele entra no resumo de como que o yoga integral é a síntese dos sistemas, ou seja, a síntese dos diversos métodos que foi visto anteriormente, né? Porque é isso que a gente está vendo sobre o yoga integral. Então, nesse momento, ele faz uma grande avaliação, assim, um reconhecimento para que nós possamos observar que existem muitas escolas, muitos métodos, muitas formas, muitos caminhos. E principalmente assim, né, nessa relação da gente perceber que ao longo dos anos, né, tudo vai sendo transformado de acordo com o momento, né, da humanidade, né, então ele vai se moldando, se formando, por isso que o yoga integral é esse yoga do agora, desse momento, porque Sri Aurobindo traz a importância agora de nós fazermos e vivermos uma síntese dos pontos principais dessa tradição dos yogas antigos, da tradição, mas trazer para o momento presente, para a atualização. E uma das coisas que ele faz a relação, a importância que é, né, para esse sistema que nós vivemos hoje, esse sistema capitalista, dominante, patriarcado, a importância da divisão. Então é um ponto que ele toca muito, né, que a gente vive, que é essa relação de uma escola querer se firmar mais que a outra, de um yoga ser melhor que o outro, e o meu yoga tem isso, o meu yoga tem isso, né? Então, isso faz com que a gente, ao invés de unirmos, que é a palavra yoga, é união, a gente acaba se separando. Então, um ponto principal que ele traz é a gente observar qual é o princípio comum a todas as disciplinas, a todos os métodos, ao yoga autêntico, né? Assim, aquele yoga que a gente está falando que tem o yoga como um caminho espiritual, um yoga como um caminho de autoestudo, de direcionamento daquilo que há de divino em nós, e para isso com todas as ferramentas. Então, qual é o princípio comum a todas as disciplinas? A essas de base: conhecer, ser e possuir o divino. Conhecer, ser
e possuir o divino. Então, esses 3 pontos fundamentais, nós podemos dizer que é como se fosse já um caminho. E é muito interessante, a gente estar com um olhar agora que eu convido vocês a perceberem, porque Sri Aurobindo pontua para nós que o yoga integral não tem método. Não tem um método. E esse é o lugar que agora aqui ele vai explicar para nós por que não tem método. Porque ele também não é a junção de colocar diversos instrumentos, diversos métodos numa prática e fazer uma mistura e falar, isso é yoga integral. Então, a importância da gente conhecer o que é que está sendo proposto, como é essa técnica, como é esse caminho, para então fazermos as nossas escolhas. Então, nesse primeiro movimento que ele traz desse caminhar, conhecer. Né? Conhecer vem de conhecimento, adquirir o conhecimento, buscar vivenciar através, né, dessas várias escrituras, seja até mesmo desse livro ou diversas escrituras que compõem o sistema dos Vedas, que vem todos com as Upanishads e com os textos sagrados do yoga, buscar esse conhecimento para conhecer como é essa manifestação em nós, em mim, né, em cada um de nós. Para então, depois desse conhecimento, desse conhecer, nós vivenciarmos o ser, vivenciarmos o divino. Então, nós precisamos ter aqui uma separação para reconhecer o que é divino e o que não é, embora tudo seja divino, mas o que é de uma natureza inferior e o que é de uma natureza superior. Então, é dentro desse lugar que agora ele começa a trazer alguns pontos importantes que não tem método, mas vamos ficar atentos às colocações que ele traz para nós. Então, ele vai comentar, também como uma curiosidade, que ele pontua que o yoga integral, né, ele é um yoga tântrico, porque ele tem as bases filosóficas muito potentes do Tantra. E aí ele traz uma pequena introdução, porque ele fala que, olha, sintético por natureza, a via tântrica, parte de um princípio central da natureza, de uma grande força dinâmica da natureza. Ou seja, a grande fonte, a grande força, aquilo que é reverenciado no Tantra é a força da mãe natureza, do matriarcado, do feminino. E isso é uma coisa aqui que se difere de todos os outros yogas antigos da tradição. No Tantra, ele começa a ser potencializado o feminino, porém Sri Aurobindo traz que lá atrás, né, isso era a base, por isso que Sri Aurobindo fala, invoque a força da mãe. E aí ele faz algumas considerações sobre o Tantra, né? Que o Tantra, em todas, aquilo que eu acabei de falar, vou ler esse trechinho dele, ó. Em todas as escolas de yoga, o senhor do yoga é o Purusha. Para quem estudou Samkhya, lembra Purusha, a consciência, a alma consciente que sabe, observa, nos atrai e governa. Mas no Tantra, ao contrário, é a Prakriti, é a substância, é o dinâmico, é a alma da natureza, a energia, a vontade que tem o poder e é a executora universal. E aí a gente vai lembrar daquela colocação, né, de que Shiva não existe sem Shakti, que a manifestação de Shiva é necessário Shakti. Então, Purusha e Prakriti são uma coisa só, cada um com seus aspectos divinos, com a sua força divina, com o seu poder. E aí ele traz que a via do Tantra
é uma via muito poderosa, porém teve deturpações, muitas deturpações, né? Então ele diz que tem um momento, né, que tem o Tantra da mão direita e o Tantra da mão esquerda, Dakshina Marga e Vama Marga. Uma é conhecimento e a outra é Ananda, é deleite, é bem-aventurança. Antes era uma coisa, caminhava junto com a outra, mas no decorrer da história da humanidade elas se separaram e as escolas começaram a trabalhar de formas diferentes. Então, ele diz que tem muitas coisas importantes, porém com determinadas deturpações. Então, só uma curiosidade bem importante sobre o que ele fala sobre o Tantra. Para uma concepção integral, a alma consciente é o Senhor, é Purusha, e a alma da natureza é a sua energia executiva, Shiva Shakti, manifestação e consciência. A natureza de Purusha é Sat, a autoexistência consciente, pura e infinita. Shakti, ou Prakriti, é da natureza de Chit, o poder puro e infinito da existência autoconsciente de Purusha. Olha que coisa linda, né? Shakti é o poder puro e infinito da existência autoconsciente de Purusha, dessa força maior. Né? E a relação, olha que coisa linda, gente. E a relação dos dois, né, de Shakti e Purusha, de Prakriti e Purusha, se dá através do repouso e da ação. Olha que coisa importante isso para nós. Na nossa vida, na nossa respiração, na nossa mente, no nosso corpo, a necessidade para harmonizar esses aspectos, essa inteligência dentro de nós, repouso e ação. É por isso que a gente estava meditando um pouquinho, né? A gente repousou, a gente silenciou para agora trazer essa ação. Então, o objetivo do Tantra, eles têm como a mestria, a maestria, a perfeição, a liberação e a beatitude dessa força divina que habita dentro de nós. E aí ele traz, né, ele fez essa colocação sobre o Tantra, trazendo um pouco sobre o Tantra, sobre algumas posições, e ele traz como qual é a base, então, de todo o yoga, tendo em vista aquele princípio universal a cada um deles. Então, no indivíduo, esses termos tapas e vidinhana, que a gente já vai ver, que se traduzem como, olha que coisa linda essa tradução, para todo mundo escrever bem grande, vontade e fé. Eu sempre comento aí com vocês, que são meus alunos, o importante que yoga é tapas. Yoga é autossuperação. Yoga é a força da vontade, com V maiúsculo, dentro de nós. É a aspiração que a mãe Mihamatri nos traz. É essa vontade que nos movimenta. Vidinhana, aqui como fé, como conhecimento. Então, a força da vontade e da fé para nos mover. Uma vontade que, por fim, acaba por cumprir-se, porque a sua substância é feita de conhecimento. Ou seja, conhece e vem junto à vontade, vem junto a esse momento. E uma fé, que é o reflexo na consciência inferior de uma verdade ou ideal real, mas ainda irrealizada na manifestação, ou seja, a confiança de que algo maior existe, de que algo maior nos conduz. E é por isso que eu conduzi vocês um pouquinho nessa meditação que a gente começou, que a gente abriu, para que a gente possa reconhecer esses nossos aspectos e sentir que tem algo maior, que tem uma inteligência maior que rege tudo, que tem que nos rege, que nos
sustenta a vida e que também rege tudo e todos, para a gente perceber que nada é separado. Né? Então, olha que coisa linda, na consciência inferior de uma verdade, um V maiúsculo, ou ideal real, mas ainda irrealizada na manifestação. De uma certa forma, realizada. Porque quando a gente olha o nosso corpo, né, gente? A gente percebe o nosso corpo é divino, é manifestação e realização pura do divino. Quando a gente olha uma planta, quando a gente toma um chá, é manifestação pura do divino. Mas existe, né, algo maior que vai buscando essa manifestação constante. E é esse olhar e esse lugar que o yoga nos oferece suporte para poder praticar, caminhar, conhecer, ser e viver. Esses três pilares. E aí ele inclusive traz por que o conhecimento é importante. Vamos entender. Por que exatamente? Porque quando eu conheço, eu vou percebendo as coisas que estão acontecendo em mim, na nossa vida. E aí ele traz esse trechinho da Bhagavad Gita. Yo yak charathaha aseva saha. Qualquer que seja a fé de uma pessoa, ou, olha essa frase, olha que importante isso, ou a ideia inabalável que possua, isso ela se tornará. Olha que coisa importante, esse trechinho a gente tem que escrever. A gente tem que escrever no nosso caderno, assim, a gente tem que escrever no nosso campo mental, para que a gente possa observar por onde caminham nossos pensamentos. Quais são as ideias que a gente está agarrado e falando, eu sou assim, é isso mesmo que eu sou, eu não consigo mudar, eu tenho essa dificuldade, é isso. Quanto que a gente está se apegado a isso? E isso, com certeza, a gente vai se tornar, porque a gente está falando para nós mesmos. Então, então, já que tem essa força, então se a gente ficar com essa ideia inabalável de que o divino está dentro de nós, isso nós vamos nos tornar. Vamos observar esses dois ângulos. Então a gente percebe os pensamentos e as coisas que nos dificultam, que nos prendem, que nos mantêm numa determinada caixa, um movimento de fechamento da nossa expressão, e isso a gente sustenta e a gente tem um pensamento de que existe algo maior, de que existe algo que sustenta, de que existe uma força divina. Qual pensamento te fortalece e te nutre mais? Então vamos observar a qualidade dos nossos pensamentos também, né? Que isso é um ponto fundamental. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tinha escrito algumas coisas, já passei tudo aqui que eu tinha escrito, fui direto e acho que é assim mesmo que eu vou. Então, vamos seguindo. Então, ele traz que yoga é uma psicologia prática. Uma psicologia prática, ou seja, a gente pratica para trabalhar o nosso psicológico e para ir além dele. Então ele traz que uma psicologia prática que vai levar ao quê? A autorrealização do Purusha por meio de sua energia Prakriti. E é isso que quando a gente... eu vou dar uma pausinha aqui no slide. Então, em algum momento desse texto, ele fala do yoga da natureza, onde o yoga da natureza é a constante movimento de revelação do divino, da manifestação do divino. E é assim, né, gente? A gente pega uma semente de um limão, você acabou de chupar um limão, tem uma sementinha, e você põe essa sementinha na terra.
e essa semente vira uma árvore. E essa árvore dá um monte de limão, com mais várias sementinhas. Então, o que é essa natureza? É a natureza revelando a vida, o contínuo da vida, que é divino, o divino. A inteligência sustentando. Dentro daquela sementinha tem uma árvore. E que pode dar muitos frutos, que vai sustentar a fome, que vai cuidar você, né, ainda do limão, que vai te ajudar na gripe, que vai manter o seu sangue alcalino, que vai te ajudar a limpar milhões de coisas, a limpar a pele, a limpar o sangue. Uma sementinha. Então, Sri Aurobindo nos traz essa constante observação que o yoga já está acontecendo. Ele já está acontecendo. Então, dentro desse que ele já está acontecendo, nós, como manifestação da natureza, estamos também, essa força dentro de nós, ela é um impulso para essa constante necessidade de se revelar. Por isso que yoga é revelação. Porque essa fonte divina em nós, ela vai, a partir do conhecimento, através da prática e do olhar atento e da constância, e a gente vai ver das outras ferramentas, ela vai ficando mais presente na nossa vida. A gente vai sendo menos ego, mais divinos. Então vamos seguir lá os slidezinhos aqui, né? E aí ele coloca, né, que como é essa manifestação dessa força divina. Que nós temos aí, ele coloca em todos os seus textos, é uma das linguagens de Sri Aurobindo, a natureza superior e a natureza inferior. A natureza inferior, ela age por limitação e divisão. Ela é a ignorância. E qual é o ponto principal dela? O que é o cume dela? O ego. Na natureza inferior é o ego sobressaindo em todos os momentos. Tudo eu, tudo meu, tudo quero, tudo eu que sou, tudo isso. Essa é a nossa natureza inferior, que está vindo, né, nesse processo. E aí eu pus esse iceberg aí para a gente poder ver, né? Que a gente, imagina ali, eu tinha uma foto que tinha um barquinho aqui na frente desse iceberg. Então o barquinho olha para cima e fala, nossa, que tamanho que é isso? É assim que a gente olha para o nosso ego, né? Nossa, que coisa linda que ele é, que tamanho que ele é isso. E agora o que tem por baixo desse que a gente não vê? Essa é a natureza superior. Porque é essa natureza superior que sustenta a natureza inferior. Então, a natureza superior, que é importante, mais uma vez, a gente reconhecer os atributos para a gente compreender, através do conhecimento, onde é que nós estamos agindo. Qual é o lugar que a gente está agindo. Então, a natureza superior, ela age por unificação. Não mais tem separação. Não é mais meu, né? Não sou mais eu. E pela superação, olha que coisa linda, dos próprios limites. E a superação dos limites. Ela é a natureza do conhecimento. E a vida divina é o ponto ápice. Perceberam isso? Ficou bem claro? Natureza inferior, natureza superior, bem simples assim. Mas, para a gente observar, então, qual que é o objetivo do yoga integral? É a transformação da natureza inferior à natureza superior. A transformação do ego, da individualidade, da divisão para a unidade, para a divindade, para a força divina. Mas não quer dizer, né, mais uma vez, não quer dizer que tenha possibilidade de a gente matar o ego. Mas sim
de lapidar o ego, para que esse possa servir a natureza superior. Porque para a natureza superior, Purusha, se manifestar, viver esse divino, é necessário que a natureza inferior, a Prakriti, com todas as suas formas, esteja manifestada. Então, a força divina que habita em você só pode viver esse presente por causa do seu corpo e de todas as nossas dificuldades e de todas as nossas limitações. E é lindo isso, né? Então, tudo que está entre parênteses, entre aspas, são citações de Sri Aurobindo, né? Então, sempre por meio de algum elemento da nossa vida cotidiana, da nossa existência inferior, é que nós elevamos a existência superior. Percebe como você é necessário, eu sou necessária, como somos necessários para essa manifestação maior da consciência divina na humanidade? Então, o yogi, busca substituir a ação integral da natureza inferior, ou seja, está o tempo inteiro fazendo as coisas no ego, o tempo inteiro fazendo no ego, o tempo inteiro é eu, o tempo inteiro é meu, o tempo inteiro eu estou preocupada, eu quero me relacionar a partir do ego, só se for interessante para mim, só se me trouxer rentabilidade, o que eu falo, o que eu acredito, o que eu penso, quero que todo mundo pense igual, todas essas coisas que a gente sabe, né? Então, o yogi busca substituir a ação integral da natureza inferior, que trabalha no e para o ego, e por divisão, porque o ego só divide, já entendemos isso também, né? Pela ação integral da natureza superior, que trabalha em e para Deus e para a unidade. Essa separação da transformação da natureza inferior à natureza superior. Então, olha só, não tem método, mas ele põe o método que devemos seguir. Eu pus bem grande ali. A gente não tem um método porque não tem asana, né? Não tem um pranayama específico e tal, mas tem um posicionamento, tem o conhecimento para então transformar todas as outras partes do yoga, todas as outras etapas que nós temos do yoga. Então, o método que devemos seguir. Por todo o nosso ser consciente, por mesmo, todo o nosso ser consciente em relação e contato com o divino. E chamá-lo em nós para que transforme nosso ser inteiro no seu. Ou seja, invocar a força divina. Invocar. Assim, em certo sentido, Deus, Ele mesmo, a pessoa real em nós, torna-se o sadhaka do sadhana. Ou seja, olha que lindo. O sadhaka, aquele que pratica o sadhana, a vida em prática. Então, é fazer com que Deus em nós se torne o praticante da vida. O mestre do yoga, que utiliza a personalidade inferior como centro de uma transfiguração divina e instrumento de sua própria perfeição. Então, tapas é através de tapas a força consciente. E para isso que ele falou aqui, né? Para seguir esse método, ele dá 3 dicasinhas: fé, coragem e paciência. Fé, coragem e paciência. Então a gente necessita de uma fé colossal. Lembrando que ele fala, não é fé sem conhecer, é fé, é conhecimento. É conhecimento. Lembra que ele falou lá no começo? Tapas e vidinhana, fé, conhecimento, conhecimento. Coragem absoluta, aquela força que vem do coração, coragem e ação do coração, e acima de tudo, uma paciência a toda prova. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente vai cair no buraco, que a gente vai escorregar, que a gente vai fazer um monte de cagada. Mas a gente mantém
mantém, mantém o passo a passo. Então, em termos psicológicos, esse método se traduz por uma entrega progressiva do ego e de todo o seu domínio e de todo o seu mecanismo ao além do ego. Olha que linda essa palavra, além do ego. É outra palavra que Shri Aurobindo coloca muito, além do ego. Pensa em você, o que será que é aí em você além do ego? Consegue acessar esse lugar? Consegue, Camila? Mas dá para sentir que tem coisa mais, um pouquinho do que o ego? Não precisa ser mental, mas a gente observar, a gente olhar para o ego e perceber, tem coisa maior aqui, né? Além do ego. E as suas aspirações imensas e incalculáveis, mas sempre inevitáveis. Então, é progressiva. Para isso, existem 3 etapas. Olha só que bonitinho que ele dá. 3 etapas. A primeira é o esforço do ego para entrar em contato com o divino. É o ego querendo. Sabe aquele lugar? Vocês já passaram por um lugar que a gente fala assim: nossa, não tô me aguentando? Não aguento mais eu? É esse lugar, assim. Então, daí chegou esse lugar e você fala: nossa, agora eu vou largar um pouco de mim e vou ver o que tem além do ego. Né? Então, é muito importante essa primeira etapa desse caminho, né? Então, ó, o intelecto consciente de uma lei que se impõe beneficamente e de uma ajuda que sustenta. Qual é essa ajuda que sustenta? É o mestre, o amigo, a mãe universal, tudo dentro de nós, tudo dentro de nós, que nos sustenta em todos os tropeços. Então é a gente perceber que isso já existe. Cada vez que a gente chorou, cada vez que a gente caiu, cada vez que a gente errou, você está aqui, eu estou aqui. O que é que nos sustenta até aqui? É o seu ego? Então a gente reconhecer que essa guiança que muitas vezes se confunde com a nossa mente, que esse amigo dentro de nós que muitas vezes se confunde com o nosso ego, as nossas personalidades, ele já está aqui dando suporte para esse nosso caminhar, desde a hora que a gente entrou no útero da nossa mãe. Essa força já está em nós, né? Então, agora olha que lindo esse do Shri Aurobindo, né? Cada ser humano, nesse caminho do yoga integral, tem o seu próprio método de yoga. Por quê? Por que ele tem isso? Porque a gente vai ver no segundo por que a gente tem isso. Mas o que ele está dizendo? Cada um constrói um tipo de shastra, um tipo de conhecimento, um tipo de algo que é sagrado para você, um método científico de yoga sintético. Então, cada um vai observar como é a manifestação divina, em que momentos da sua vida você consegue essa manifestação divina. E aí é dar a oportunidade de criar momentos para que isso aconteça mais vezes, mais vezes, mais vezes. Então, primeira etapa. E aí cada um tem um caminho, porque não posso, a mesma prática para mim não é a mesma para Thaís, não é a mesma para Camila. Desde asanas até todo o contexto do dia, da vida, que a gente pode usar todas as ferramentas do yoga. Por quê? Porque ele aceita a nossa natureza tal como nossa evolução passada a organizou. Então a gente está aqui hoje, vivendo isso aqui hoje, cada um com a sua história, porque Shri Aurobindo pontua essa questão da reencarnação constante, dessa alma que evolui constantemente para essa manifestação divina. Então ele traz as características dessa evolução. Então ele não rejeita nada. Então do jeito que é. Não rejeita nada. Obriga em sua totalidade a passar por mudanças. Aceitando. Esse é o jeito? Esse é o jeito. Então, continua. Então, e a terceira etapa. Então, a primeira é o esforço, a segunda é a aceitação e o buscando e vivência da divinização, porque tem a aceitação e a experiência. E a terceira,
o poder divino, então, em nós utiliza toda a nossa vida, tudo que a gente está fazendo, como meio para essa manifestação. Então, tem bem essas 3 etapas. E aí ele coloca algumas frases importantes, essas 2 que eu trouxe aqui, muito fundamental para nesse caminho. Mesmo o sofrimento mais repugnante ou a queda mais humilhante tornam-se etapas no caminho da perfeição. Então é assim, ó, tropeçou, caiu, levanta, sacode a poeira, arruma a roupa, pega o seu livrinho e bora, pega o seu tapetinho de yoga e bora continuar. E vai já direto pro tapete do yoga, já vai direto pro tapete do yoga, faz uma prática, medita, respira, pega um texto, lê um texto, se organiza, levanta e vai. A partir desse reconhecimento. E isso é uma coisa muito importante que eu trago assim para os meus alunos, né? Muito importante ao longo dos cursos. Quando a gente está aqui observando e ampliando a percepção interna, a consciência que vê, no momento que as coisas estão mais apertadas, estão mais difíceis na vida, é o momento da prática. É ao contrário de quem está praticando, começando yoga, você pode ver que a maioria das pessoas que ainda não incorporaram yoga, quando tem uma dificuldade, não tenho tempo para praticar, não tenho dinheiro, não faço isso, tem um monte de justificativas. Mas quando o yoga entra, a gente percebe que quando a gente leva o tombo, a forma de aproveitar o tombo, de aproveitar esse buraco que a gente caiu e sair desse lugar com mais conhecimento, com mais força, com mais presença, é através da prática. Então, toda a vida é um yoga da natureza que busca manifestar Deus em seu interior. É aquilo que eu falei, né, dos limões. Então, o método integral conduz a um resultado integral. Uma realização integral do ser divino, do em sua multiplicidade de aspectos, nas diversas e infinitas de atividades, de mundos e criaturas. Então, não tem um padrão, né? Toda manifestação divina acontece em tudo, em todos os lugares. E também uma liberação integral. Liberação. A liberação da consciência do molde transitório do ego e sua unificação com o ser único, né? Essa liberação, a gente libera o ego, a gente expande o ego para ele poder se harmonizar aí com o divino. E o divino transcendente no universo e mais além de todo o universo. Então, isso tudo é o que? Harmonia perfeita dos resultados do conhecimento, do amor e das obras. As obras são as ações, né? São as ações. Então, conhecimento, entrega, amor, vontade e ação. Somos capazes em espírito de uma liberdade que abarca a vida e não necessita retirar-se da vida. Esse é outro pontinho importante do yoga integral. É na vida, é a vida se manifestando. Então não precisamos nos afastar de nada. É necessário nesse lugar que estamos vivenciar. Incluímos no escopo do nosso ser liberado e de seus modos de atividades aperfeiçoados a vida material, a nossa base, e a vida mental, nosso instrumento intermediário. Então, a partir desse cuidado, desse aperfeiçoamento, essa é outra palavrinha que Sri Aurobindo traz muito, aperfeiçoamento. Então, o aperfeiçoamento da vida material. O que é o aperfeiçoamento da vida material? É o nosso corpo, é as nossas relações, é a nossa casa, é a nossa profissão, é tudo que envolve a matéria. Do micro nosso ao macro. Eu e o planeta é matéria. Então, o aperfeiçoamento da vida material, que é a nossa base, e a vida mental, que é o instrumento intermediário entre a vida material e a vida espiritual. Perceberam isso? Importante informação, né? Então,
o reino dos céus interior, que é aquela frase, né, que Jesus tão conhecida, o reino de Deus está dentro de nós. É mais uma colocaçãozinha. Então, para fechar, aí fechando agora esse capítulo, então alcançar a mais ampla síntese de perfeição possível ao pensamento é o único esforço verdadeiramente digno. Eu vou falar de novo, ó. Alcançar quer dizer, vou resumir. A perfeição do pensamento. Alcançar a mais ampla síntese de perfeição possível ao pensamento é o único esforço verdadeiramente digno daqueles cuja visão consagrada, ou seja, a visão com o sagrado, percebe que Deus habita secretamente na humanidade. Tá dito, muito bom. Fechamos agora aqui esse capítulo 5. Alguém quer trazer mais alguma colocação? Quer pontuar alguma coisa? Antes da gente começar o outro? Deixa eu fechar. Ô Lili, eu queria saber um pouco mais. Não sei se eu posso fazer se eu posso pedir isso aqui, mas gostaria de saber um pouco mais essa questão de reencarnação que você começou a falar do Shirerubindo. Teria como você falar um pouquinho mais sobre o assunto? É, essa, quando a gente estudou, só para lembrar onde está esse estudo, né, Aham. no nosso movimento, nós estudamos é, a cultura, a cultura dos Vedas, a cultura hinduísta, a cultura do Sanatana Dharma, o conhecimento da verdade, o conhecimento eterno. E dentro do Sanatana Dharma, todas as escrituras, eles têm como base a reencarnação. Isso é um ponto, é um Sim, alicerce, né? E o que significa a reencarnação? A reencarnação é que existe em nós algo divino, que pode ser chamado de alma, pode ser chamado de espírito, de ser psíquico, como Shri Aurobindo chama, e diversos outros nomes, uma chispa divina, e que essa chispa divina, ela constantemente retorna à vida material através de uma novas formas. Então, dentro dessa concepção, a Camila, a Lili, é uma personalidade desse momento da história da humanidade. E eu com meus 53 anos, você com seus 33, 30. tudo mais três para você, nesses anos, né? Dentro dessa história da humanidade, o nosso corpo, a nossa forma, o nosso ego, a nossa personalidade, ela está sendo moldada e vivida de acordo com essa história presente agora, isso que a gente está vivendo. Mas aquilo que está por dentro dela, aquilo que é essencial e aquilo que é eterno, é a nossa alma, o nosso ser psíquico, ela vem já de outras vidas, de outras manifestações. É um contínuo a manifestação da consciência. E isso, quando a gente estuda Samkhya, a gente vai perceber lá, Purusha e Prakriti, essa força primordial. E a maneira que, à medida que isso vai se densificando até ficar Jivatman, ou seja, o ser divino individual em nós, essa força vai ao longo da nossa vida, ao longo de muitas vidas, se manifestando em diversas formas. Então, isso é um princípio, é um conhecimento, né, que tem como base, que inclusive traz até essa colocação, essa frase de Shri Aurobindo, né, que é o espírito, o divino, buscando constantemente se manifestar. Por aí. Oi, Camila. Mais Muito alguma bom. coisa? Bom, então eu acho que a gente pode começar. Eu não sei como que vocês vão fazer. A gente vai passar então
para nossa parte um. Eu vou pegar aqui os slides enquanto vocês aí veem como vocês querem começar. Podem ir falando se quiserem também. Como que eu tinha falado assim? Isso. Acho que vou começar então. Eu vou começar e depois a Lilian vai. A gente dividiu mais ou menos o capítulo em dois. E, e a gente dividiu assim, a gente vai começar a falar. Eu vou começar e depois a Lilian também fala. E se quiser, alguém quiser complementar o que leu, o que entendeu alguma coisa, também tá aberto. É, essa parte um é o Yoga das Obras Divinas, né? E ele vem com o capítulo um, as quatro ajudas. E nesse primeiro, pode passar para frente. Quatro ajudas, isso. Yoga Siddhi. Siddhi, olha ali, eu gostaria que você também ajudasse também a falando, explicando as questões de sânscrito para facilitar para a gente. Tá ótimo. Já vamos falar. Yoga Siddhi. Siddhi são. Estão me ouvindo, né? Eu Sim, liberei aqui. Então, Siddhi são os aperfeiçoamentos que a gente vai trazendo, os poderes. A palavra Siddhi significa poderes, né? Mas buscando essa observação. São desenvolvidos a partir da prática do yoga, seja clarividência, clareaudiência, sensações, sentidos e diversas outras coisas e aspectos mentais, né, devido às concentrações. Então, são sempre poderes que vão sendo fortalecidos, potencializados à medida em que a gente pratica. É isso. o Shri Aurobindo, ele nesse capítulo, eu vou fazer um pouco do resumo dele antes da gente entrar em cada ponto específico. Ele até no título ele fala as quatro ajudas. Para ter esse Yoga Siddhi, para ter esses poderes, para ter essa perfeição, ele nomeia aqui quatro ajudas que pavimentam esse caminho, né? Facilita esse caminho. E, e ele retrata aqui, ó, no Yoga Siddhi, a perfeição a que se chega pela prática do yoga pode ser alcançada da melhor maneira pela ação combinada de quatro grandes instrumentos. O conhecimento de verdades, princípios, poderes e processos. Shastra. E essa palavra, Shastra, ela, ela tem alguns significados, né? Um deles é escritura. Não é isso, Lili? E, Sim, é isso e, mesmo. e que esse conhecimento de verdades, como é, no hindu, a gente tem algumas escrituras, né? Algumas não, várias. E é uma forma de facilitar esse caminho do Yoga Siddhi, que são as escrituras, que governam e realizam. Em seguida, um trabalho paciente e persistente que segue as linhas traçadas por esse conhecimento, a força do nosso esforço pessoal, que é Utsaha, que Olha é. só, deixa eu só falar uma coisinha, cá. Então, Aham, assim, ó, Shastra, né, ela trouxe isso mesmo, né, são literaturas, mas é assim, são literaturas que trazem um conhecimento perene, que são considerados sagrados, que sim, as verdades estão todas contidas, assim, as grandes verdades, né? Então, Shastras é como se fosse um livro sagrado de conhecimento sagrado. E o outro é sim. Utsaha. 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 Utsaha, que é o esforço pessoal, né? É a vontade de fazer, de querer, de se esforçar, de estar presente, que é muito importante.
Em terceiro lugar, para levar nosso conhecimento e nosso esforço e fazê-los entrar no domínio da experiência espiritual, intervém a sugestão direta, o exemplo e a influência do instrutor. Guru, né? Que, que guru também significa que dissolve a escuridão, né? É uma pessoa fora nesse caminho, né? Que chega para te ajudar a facilitar esse caminho, para te colocar ideias, ajudar a plantar esses conhecimentos, facilitar o caminho mesmo, né? E por fim, instrumentalidade do tempo. Cala, pois para todas as coisas há um ciclo de ação e um período no movimento divino, que precisa de tempo para tudo, né? A gente precisa das escrituras sagradas, dos conhecimentos, porque esse Shastra, como ele coloca, dentro dessas escrituras estão as experiências dos antigos yogis. Não é somente uma escritura simples, né, do jeito que o Sri Aurobindo coloca. É o esforço pessoal de diversos antepassados que escreveram, né, que ou em forma de poema, canções, textos sagrados, para facilitar que seja um caminho mais fácil da gente hoje poder observar isso e facilitar para nós, para esse yoga siddhi, para ter essa facilidade. É isso, pode passar. Quer falar alguma coisa, Lili? Ajuda aí. Ah, quero sim, porque Sheila Robin tem um textinho aqui logo no início que é muito lindo, assim, né? Que ele fala, então, é sobre esses quatro apoios no nosso caminho, depois de tudo que a gente leu lá. Então, ele fala, ó, o Shastra supremo do Yoga Integral é o Veda eterno, ou seja, o conhecimento eterno, secreto no coração de todo ser vivo e pensante. Olha que coisa linda, né? Então, o conhecimento eterno está dentro de nós, dentro do coração. O lótus do conhecimento eterno e da perfeição eterna é um botão fechado e dobrado dentro de nós. É só isso que eu queria trazer. Tudo bom. Muito bom. Sim. Ah, tá aí, ó. É, é isso aí. Eu também gostei muito dessa frase. Conhecemos o divino e tornamo-nos divino, porque já somos ele em nossa natureza secreta. Que é esse conhecimento que a Lili já até falou do capítulo anterior, né? Que tá dentro da gente. E o Shri Aurobindo, até nessa primeira página desse capítulo, ele fala que quando a gente é tocado, que ele faz uma analogia à flor, né? Que é essa flor dobrada. Mas que quando toca a luz sobre ela, que é essa luz divina, e ela desabrocha, que vem toda essa revelação, né? Então, que o divino está dentro da gente. Se a gente busca o divino, se a gente tem esse olhar, se a gente quer, né? que é, que é esse esforço pessoal, é revelado para a gente. O nosso caminho se abre para isso também. Ô Camila, Oi. eu queria falar um trechinho assim também que está bem relacionado com o que você falou, que eu destaquei, que acho que é interessante falar Ela também. fala. Nada pode ser ensinado à mente que já não esteja secretamente encoberto como conhecimento potencial na alma que desabrocha. Sim. Está relacionado, né, o É desabrochar muito, mesmo, que já está dentro de nós, é só deixar vir e sair e desabrochar. exatamente. E tem uma outra frase também que é maravilhosa, que complementa, que para mim tá bem grande aqui no meu livro, que é assim, ó. Aquele que escolhe o infinito foi escolhido por ele, pelo infinito. Aquele que É muito bom. escolhe o infinito foi escolhido pelo infinito. Exatamente. Todo ensinamento é uma revelação.
Todo devir é um desvelar. A autodescoberta é o segredo. O autoconhecimento é uma consciência cada vez mais ampla, são os meios e o processo. Que é isso que a gente está falando, que a autodescoberta é descobrir isso dentro da gente, trazer isso para fora, procurar é, esse infinito, né? Se direcionar a isso, ter essa busca que é o processo, né? Que amplia o conhecimento, que amplia a mente, que faz esse yoga, né? É, a gente ter esse conhecimento, a gente está direcionado a ele. E isso que faz ter que amplia, né, a mente, que desperta dentro da gente aquilo que já tem, que é o divino dentro da gente. Próximo. Quer falar, Lili? Pode ir falando, viu, gente? Pode ir interrompendo, pode ir falando. Eu acho até Então bom. eu quero falar. Quero Fala, falar fala. uma coisa. É Ótimo. porque eu achei tão lindo isso. Fala. O Shastra Supremo do Yoga Integral é o Veda Eterno. Eu achei muito maravilhoso porque essa frase ela acolhe a diversidade assim do ser humano no planeta Terra. Então nós temos, por exemplo, grupos indígenas no Brasil. Sei lá, eles não vão seguir um método de yoga, por exemplo, dado, mas eles vão na busca profunda dele, da conexão com o divino deles, construírem algo, né, essa conexão, essa profundidade. Então isso é lindo demais, porque assim, tá secreto no coração de cada um. Então, da gente aqui, latino-americanas, dos indianos, de um europeu, de um australiano, então tá em cada lugar, né, guardado. E é muito lindo, né? A gente usa a nomenclatura que ele trouxe dos Vedas, mas é um nome, né? Na verdade, é uma coisa profunda dentro da gente. Eu só queria falar porque eu achei tão lindo. É isso. Ai, que bom, Thaís, que você trouxe, né? Até você Bom. realmente, assim, isso não deixa passar, não, porque é valiosa essas colocações, porque a gente potencializa Exatamente. algo, né? A gente potencializa e olha com mais atenção, que é isso mesmo, né? Não, não precisa ler o livro, assim, né? Não precisa ler esse livro É. assim do yoga, né? Que essa natureza já tá, né? Assim, quem tem isso aqui, esse recurso, né? É um outro caminho, mas isso já tá, é uma forma da gente ter um mapa para a gente reencontrar esse caminho, né? Muito bom, né? Que bom. E tudo, até mais pra frente no capítulo, ele fala que tudo eleva pro ser divino. Apesar de ter diversas formas, tudo leva para esse ser divino, que igual. Desculpa, eu não vi o nome da colega. É a Thaís, Thaís. Thaís. A Thaís trouxe pra gente, e é isso mesmo, cada um, igual ela comentou dos indígenas, porque todo mundo tem isso dentro do coração, né? A gente pega as antigas civilizações, e todo mundo tem um divino, né? Todo mundo vai para um aspecto, porque eu acho que é um sentimento intrínseco no ser humano, né? Essa necessidade de buscar algo dentro. A gente sabe lá no fundo, por mais que na correria do dia a dia, em tudo, a gente sabe que tem alguma coisa a mais, que não é só isso, né? Acordar e essa vida que a gente costuma ver. E quando a gente para analisar, para a gente ver, para a gente refletir, a gente vê que tem alguma coisa a mais. E isso é muito importante, né? Para mim está sendo um processo novo e desafiador, assim, essa questão do divino. E eu tô gostando bastante. Eu vou seguir aqui. O intermediário habitual dessa relação é o verbo, a palavra ouvida. O verbo, eu vi até um outro professor comentando que o verbo até no catolicismo ele foi traduzido de forma errada, né? Porque tem no Gênesis tem essa passagem. Primeiro se fez o verbo e o verbo e a Bíblia foi traduzida do grego, parece, que se eu não me engano, e era conhecimento. E o Shirarubindo, nesse termo de verbo, ele vem trazendo como o verbo o conhecimento. Então fica o intermediário habitual dessa relação é o conhecimento, a palavra ouvida. O verbo pode vir
de nós, de dentro, pode vir também de fora. Isso que ele tá, acho que eu entendi é isso, que o conhecimento vem de dentro, vem de fora, igual ele já citou o guru, mas nos dois casos ele serve apenas para tornar ativo o conhecimento escondido. A palavra interior pode ser aquela da alma profunda em nós, sempre aberta ao divino, ou pode ser do instrutor universal, que se aloja secretamente no coração de todos. Que eu acho que é tudo que a gente já falou, né? O verbo de fora, o conhecimento de fora, enquanto representativo do divino, é, em geral, uma ajuda necessária ao trabalho de autodesenvolvimento. Pode ser uma palavra que vem do passado ou a palavra mais poderosa do guru vivo, igual a gente falou, que no hindu, né, que na cultura indiana a gente tem os Vedas, tem os Upanishads, tem a Gita e o Mahabharata, que são, igual ele descreve aqui, vem do passado, que são conhecimentos que foram passados, é, igual os Vedas, mais de 3.500 anos antes de Cristo. Então, é um conhecimento que é muito presente na vida atual nossa. Que eu fico pensando assim, olha o privilégio que é a gente ter o conhecimento de um tempo tão antigo, mais de 3.500 anos atrás, antes de Cristo, mais 2.000, então mais de 5.000 anos atrás. E é tão ativo e é tão presente. Alguém fez essa generosidade de passar isso até hoje. Eu fico sempre pensando, como a gente é privilegiado, assim, né? De viver nesse tempo que a gente consegue ter acesso a tanto conhecimento de maneira fácil, né? Assim. Não, e isso, Camila, é tão importante, assim, porque a gente reconhece também, assim, essa manifestação divina em constante força se manifestando. Quando a gente olha Sim, para a história, que nem você falou do tempo, né, de pensar 5.000 anos, a gente vai perceber as constantes formas representando e vivendo, algumas mais intensamente, né, Jesus Cristo, Krishna, vários, Sri Aurobindo, Gandhi, vários outros seres assim que trazem, né, tanta potência da divindade necessária para a história da humanidade. E aí sim, tem uma colocação que Sri Aurobindo traz muito valiosa também sobre isso, né? Por que que mantém, né, assim, por que que a gente está falando de yoga hoje? 2026, uma cultura que não tem nada a ver. Por quê? Porque ela carrega em si um conhecimento verdadeiro que serve para todos, que serve para qualquer lugar, que serve para qualquer cultura, que aponta, independente, né, como a Thais trouxe, se tem conhecimento ou não, se tem uma determinada linha, ela serve. Né? Então, essa relação do yoga, essa percepção que o yoga já existe na história da humanidade, né, nesse caminho, na expressão da natureza, e que chega até nós, eu sinto muito mesmo assim esse estado de gratidão e graça por todos esses professores, por todos esses alunos, por todos esses gurus, mestres que vieram vivendo e sustentando essa força até ela chegar até nós, né? sim, Então, isso é um estado de devoção, é sim, um estado de reconhecimento. E o que aflora dentro de nós? Um estado de amorosidade, de graça, exatamente, né? Então, exatamente. Ele fala também, e a mais poderosa do guru vivo, que eu acho também importante, igual a gente tem as aulas lá, é, traz para os dias de hoje, né? Também, como que a gente usa esse yoga no dia de hoje, né? Que a gente precisa tanto, talvez até mais, porque nessa loucura, e quando a gente tem o privilégio de ter você, Lili, para falar pra gente, dar uma palavra, ajudar, às vezes a gente tá lá na aula e aí vem uma frase, ou aqui mesmo você falou algumas frases, que a gente pega e fica refletindo aquilo pela semana, assim, e com certeza traz mudanças para essa supramente, né? Para esse, para o nosso espírito, assim, que isso eu acho que fica lá dentro, não perde nunca, sabe? Eu acho que vai só acrescentando. Eu tenho traz, gratidão. né? Traz informações para o campo mental, Mental. para poder abrir e buscar essa sensação, É, esse lugar da fonte, né? Muito sim. bom,
Agradeço essa possibilidade. Mas segue aí. Vamos lá, pode passar. Se o yoga for guiado por um shastra escrito, algumas palavras do passado que encarnam a experiência dos antigos yogis, ele pode ser praticado pelo esforço pessoal apenas ou uma ajuda de um guru. O conhecimento espiritual é então obtido pela meditação sobre as verdades ensinadas e torna-se vivo e consciente quando essas verdades se realizam na experiência pessoal. Que é isso também que a gente acabou de falar. Pode passar. O yoga segue os resultados dos métodos prescritos e ensinados pelas escrituras ou pela tradição, reforçados e iluminados pelas instruções dos mestres. Essa é uma prática mais estreita, porém segura e efetiva, dentro dos limites, pois segue uma via bem conhecida para um objetivo que há muito tempo é familiar. O sadhaka do yoga integral deve se lembrar-se de que nenhum Shastra escrito, por maior que seja sua autoridade, por mais amplo que seja seu espírito, não pode ser mais do que uma expressão parcial do conhecimento eterno. Ele utilizará a escritura, mas não se deixará jamais depender dela, mesmo pelo maior dentre elas. Quer falar um pouco, Lili? Pode passar. Eu acho que é uma coisa só interessante que ele vai apontando, né, esses instrumentos para que vão dar suporte para esse desenvolvimento, né? Mas ele traz um lugar que ele fala assim, mas nunca dependendo totalmente, né, da coisa. Você vê que ele sem apego, assim, aquela coisa é um instrumento, mas também cuidado porque pode ser obstáculo. Sim. Então ele traz, mas ele fala, mas ó, olha aí, para não virar essa dependência. Assim é com o guru também, né? Mesma coisa. Muito bom, só isso. Na medida em que for profunda, vasta, universal, ela poderá influenciá-lo para um bem maior, importante e de importância incalculável. Ela poderá contribuir para o seu despertar, às vezes as verdades supremas, a sua realização das experiências mais elevadas. Que é isso, eu acho que todo o texto que a gente vê, todos os grandes textos religiosos, assim, a Bíblia, a Torá, os Vedas, os Upanishads, a Gita mesmo. Se a gente ler com atenção, com carinho, com amor, assim, a gente é um conselho da vida, né? De como seguir, de ter as atitudes, né? E sempre é direcionado a isso, a um bem maior. Então, a medida mais profunda, mais vasta, a universidade poderá influenciá-lo para um bem maior e de importância inacalculável. Que é isso, eu acho que todos os textos levam para uma divindade, para um Deus, para esse ser espiritual que está dentro da gente, que a gente tem que acessar. E essas literaturas fazem isso. E aconselha a gente também nas atitudes da vida, assim, eu acho muito importante. Se alguém quiser colocar alguma coisa também, falar alguma experiência, Ô, Camila, eu queria falar mais um trechinho assim também que eu achei super relacionado e resume o que você acabou de falar também, pode que, é, falar. que eles falam assim, o yogi, em seu processo, deve ir além da verdade escrita, além de tudo o que ouviu e de tudo o que deve ainda ouvir, pois ele não é o sábado de um livro ou de muitos livros, ele é um sábado do infinito. Exatamente. É muito lindo, né? Também gosto dessa frase. É, seu yoga poderá ser governado durante muito tempo por um ou várias escrituras, sucessivamente. A Gita, por exemplo, Upanishads, o Veda, se a via for de grande tradição hindu, né? Que a gente falou. Mas igual eu falei, que também que no texto
pode dar a entender que são todas as escrituras sagradas, né? Pode ser também que boa parte de seu desenvolvimento utilize como material a experiência variada das verdades de muitas escrituras e enriqueça assim o futuro como tudo o que o passado teve de melhor. É isso que eu acabei de falar no slide anterior, né? Que eu acho que todas as escrituras sagradas têm alguma coisa que enriquece a nossa vida, que vem para somar, que vem para trazer alguma coisa que toca, né, espiritualmente a gente, que faz esse despertar. Porém, no final deve assumir sua posição, ou mesmo desde o início, se conseguir. E sempre é em sua alma que ele deve posicionar-se e viver, mas além da limitação da palavra que usa. Que é isso também que a gente acabou de falar. A própria Gita declara que o yoga, em seu processo, deve ir além da verdade escrita, além de tudo o que ouviu e de tudo o que deve ainda ouvir, pois é isso que a Lilia falou, pois ele não é a sabedoria de um livro ou de muitos livros, ele é um sadhaka do infinito. É o que a Lilia falou, né? Assim como o Supremo Shastra do Yoga integral é o Veda eterno escondido no coração de cada ser humano, do mesmo modo, seu guia instrutor supremo é o guia interior, o instrutor do mundo. Jagaya Guru, secreto dentro de nós. Eu acho que essa parte é da Lilia já, não é, Lilia? Esse é o primeiro slide. Ah, é, desculpa, Pode eu tô assim, terminar de ler, essa eu parte... acrescento. Pode terminar de ler, eu Não, acrescento. não, não, lê, desculpa. Não tem problema nenhum, Camila, Não, pelo amor de Deus. É ele que destrói a nossa obscuridade pela luz resplandecente do seu conhecimento. Ele coloca diante de nós o ideal de seu exemplo divino e transforma a existência inferior no reflexo daquilo que ele contempla. Então, aí o Aurobindo coloca, né, que o nosso instrutor supremo é o nosso interior, né? É dentro de nós mesmos que a gente deve descobrir e revelar, né? É ele que a gente deve seguir e sempre buscar para ele vai ser o nosso guia, que é o guia supremo. E através da descoberta e da revelação desse nosso guia supremo, a gente manifesta a própria natureza divina que já está dentro de nós mesmos. Quer falar alguma coisa, Lili? Ou Camila, ou alguém? Não? é isso mesmo, Lilia. O que você leu tá ótimo. Reconhecer plenamente esse guia interior, mestre do yoga, senhor e luz de todos os sacrifícios, objetivo de todos os esforços, é de uma suma importância no caminho da perfeição integral. Esse guia interior é muitas vezes velado no início pela própria intensidade de nosso esforço pessoal e pelas preocupações do ego consigo mesmo e com seus próprios objetivos. Mas à medida que ganhamos claridade e o turbilhão do esforço egoístico cede lugar a um autoconhecimento mais calmo, reconhecemos a fonte da luz que cresce dentro de nós. Então, eu acredito que, assim, que para a gente não se desencorajar com as nossas insuficiências, com os nossos erros, que tudo isso acho que faz parte do caminho, né? Dessa chegada ao divino. Então, isso faz parte até do caminho do yoga, né? E é importante a gente sempre ter esse contato com a nossa profundeza e que tudo nos leva, nos ajuda a encontrar e nos aproximar mais do guia, do nosso guia interior. Porque o nosso guia interior, na verdade, é tudo e todas as coisas juntas que nos levam a ele. Reconhecemos em seguida a direção divina na moldagem de nossos pensamentos por um vidente transcendente de nossa vontade, ações por um poder todo abrangente de nossa vida emocional, por uma beatitude
e um amor que tudo atrai e tudo assimila. Então, que os próprios movimentos da vida, do universo, conspira para a entrada nesse caminho. E uma perfeição que nos molda a própria imagem do divino, modelando, às vezes, nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas ações, conduzindo para essa força maior. E, através disso, a luz interior ela pode se intensificar e se desenvolver. Alguém quer falar alguma coisa? Lili? Alguém? Ver, Ó, conhecer. Oi? não precisa, se a gente quiser falar, a gente levanta a mãozinha. Pode seguir tranquila. É porque eu minimizei as telas com as telas. Ah, a gente entra. Então, tá. Qualquer coisa você só fala. Então. Ver, conhecer, tornar-se e cumprir esse em nosso ser interior e em toda a nossa natureza externa, sempre foi o objetivo secreto e torna-se agora o próprio consciente de nossa existência no corpo. Essa é a definição completa do objetivo do yoga integral. Traduzir na experiência pessoal a verdade que a natureza universal escondeu em si mesma e labuta para descobrir. É converter a alma humana em alma divina e a vida natural em existência divina. Então, acho assim, que não é só o nosso contato com o interior, a gente manifestar isso para o mundo também, né? Esse é o objetivo secreto, a gente descobrir o divino dentro da gente, mas deixá-lo manifestar para o mundo, não ser só para a gente. E Ô, tem Lili, eu gosto dessa frase, também posso falar? claro, claro. Igual você leu aí agora. Ó. Traduzir na experiência pessoal a verdade que a natureza universal escondeu em si mesma e labuta para descobrir. Eu acho isso tão assim, os mistérios da natureza, né? Ela escondeu em si mesma. A gente tá dentro da gente e a gente tem que fazer todo esse processo para acessar, né? Para ter para descobrir o universo mesmo dentro da gente. Eu acho isso muito interessante. E É, tem até essa frasezinha que acho que não está no slide, mas que eu acho ela maravilhosa. Ser cônscio dele em todas as partes do nosso ser e em tudo que existe. muito bom. E aí, Camila, sobre isso que você falou, é muito interessante a gente poder refletir e começar a sentir. Será que nós estamos inspirando e expirando, ou será que nós somos inspirados e expirados? Fica aí com essa reflexão. A maneira como o divino trabalha não é a que a mente egoísta deseja ou aprova, pois ele usa o erro para alcançar a verdade, o sofrimento para alcançar a beatitude, a imperfeição para alcançar a perfeição. O ser humano reclama por milagres a fim de ter fé, quer deslumbrar-se para ver. E essa impaciência, essa ignorância pode se tornar a causa de um grande perigo e de um desastre. Então, assim, esse contato não é uma coisa simples, né? Porque nossos pensamentos, nossos sentimentos, muitas vezes bloqueiam até essa passagem com o divino, né? Com o nosso mestre interior. E que a maneira que o divino caminha não é nem sempre a que queremos, né? Não é sempre através de erros, de sofrimentos, eles sempre vão existir. E ele trabalha dentro de nós também através da nossa própria natureza, né? Acho que é relacionado um pouco com aquilo que você falou, que a gente é o que a gente sente, a gente é um pouco dos nossos pensamentos. Então, assim, às vezes é através dessas dificuldades mesmo, né? Que é um bloqueio para a gente se abrir a isso.
E não é sempre um caminho suave, não é sempre um caminho ascendente, e às vezes é difícil para a gente mesmo acreditar e ter fé e seguir até o fim para né, para encontrar mesmo, conseguir. E Eu acho que acho aí vai até a questão das quatro ajudas, né? A parte do esforço pessoal. Que quando tá dando tudo errado, quando. Até ali ele falou no começo desse estudo, né? Que quando que tá tudo indo mais ou menos, tá dando errado, é a hora de pegar o tapetinho, ir lá fazer. Que isso é uma das quatro ajudas, né? A parte do esforço pessoal, né? De ter a consistência de, ai, tá dando tudo errado, não tá tudo bem, não deitar na cama, né? E só chorar. Eu acho que pegar o tapete e meditar, e fazer um mantra, e fazer os asanas, eu acho que esse é o caminho, né? sim, é ter o apoio das práticas, né? Mas lembrando que prática pode ser cozinhar, pode ser dançar, pode ser caminhar no parque, pode ser correr, pode ser entrar no mar, pode ser entrar na cachoeira, pode ser encontrar com as amigas, né? São vários lugares que nos dá esse apoio aí para vivenciar, porque é isso que ele está trazendo, a vida como ela é, né? A vida como ela é, a importância da gente viver esses aspectos, né? Dentro, expandindo essa percepção do divino em todos os lugares, em todos os momentos que a gente está falando, que a gente está vivendo, né? Muito bom. Eu ia falar uma coisa, mas acho que eu esqueci, depois eu resgato. Pode mudar, por favor. Ver, o ser humano não pode conceber, não pode aproximar-se, reconhecer como divino algo que está muito fora do círculo de suas concepções ignorantes e parciais. Ele necessita conceber Deus à sua própria imagem ou em alguma forma que ultrapasse, mas esteja em consonância com as suas tendências mais altas e também seja acessível aos seus sentimentos ou à sua inteligência. Pode mudar também. Sua natureza pede um intermediário humano a fim de poder sentir o divino em algo inteiramente próxima de sua humanidade e perceptível em influência e exemplos humanos. Esse pedido é satisfeito pela manifestação do divino em uma aparência humana, a encarnação, o avatar Cristo, o Buda, ou, se isso é ainda muito difícil de conceber, o divino representa a si mesmo por um intermediário menos maravilhoso, o profeta ou o instrutor. Porque, assim, quase todas as religiões têm como base uma dessas divindades, uma dessas formas, né? Tem alguma representação do divino, como um canal, muitas vezes, né? Que o ser humano busca para chegar. Mas a gente deve sempre lembrar que Deus é tudo e mais que tudo, e não simplesmente alguma representação e alguma em aparência, né, em avatares. Deus é tudo. Eu gosto muito da gente ter essa imagem assim, ó, dessa questão do instrutor e dos gurus e dos professores, né? O guru, o professor está sempre apontando um dedo para uma direção. Então, o importante da gente que está estudando é não olhar para o dedo, mas olhar para onde está apontando. Então, isso que é valioso a gente poder reconhecer e vivenciar cada vez mais, né? Muito bom. Pode mudar. Todo sectarismo, todo fanatismo deve ser rejeitado, pois é incompatível com a inteireza da realização divina. O sábado do yoga integral não estará satisfeito enquanto não houver incluído todos os outros nomes e formas da divindade em sua própria concepção. Ele tem que usar, então, de todas essas ajudas, mas tomar cuidado com as limitações, né, que às vezes elas não trazem. E tentar perceber também que cada um desses avatares, na verdade, é uma manifestação
e traz um aspecto da divindade também. Então, a gente deve acolher a todos, porque todos eles é representativo do divino também, sem se limitar a eles. Meninas, olha só, a gente falou que a gente ia fazer 1h30. A gente já está aqui, passamos um pouco. O que que a gente faz? Continuamos. Só faltam, acho que, 3 slides, Lili. Ah, beleza. Então, bora só para a gente É, tá fechar. acabando, Já tá ultrapassou. acabando. Aí a gente já fecha. O instrutor do yoga integral seguirá, tanto quanto puder, o método do instrutor interior. Conduzirá o discípulo conforme a própria natureza do discípulo. Ensino, exemplo, influência, esses são os 3 instrumentos do guru. Visará despertar mais do que instruir. Buscará desenvolver as faculdades e experiências por um processo natural e uma expansão livre. Então, assim, é aquilo que a gente falou uma hora, né? É semeando, como se fosse semeando mesmo uma semente, porque ele seria um canal para o desenvolvimento da nossa consciência, para o despertar de uma luz divina, e, e a influência dele é através do poder do seu contato. O maior mestre é muito menos um instrutor que uma presença, que verte a consciência divina e a luz, poder, pureza e beatitude que a constituem em todos aqueles ao seu redor que forem receptivos. Uma luz que acende outras luzes, uma alma desperta que desperta outras almas, e em seu ponto mais alto, um poder ou uma presença divina chamando a si outros poderes do divino. É isso que eu falei antes. E o tempo, né, é a última ajuda necessária à eficácia do processo. Que as circunstâncias, as nossas próprias forças, elas começam a encontrar forma e a gente consegue perceber o início de um progresso, assim. É, e o tempo é para o ego uma resistência, mas para o divino ela é um instrumento. E quando o trabalho do divino e o trabalho pessoal foram combinados em nossa consciência, ele se apresentará como um meio e uma condição. Que ambos se tornarem um, ele se apresentará como um servidor e um instrumento. É paciência, né? A atitude é a paciência. E a fim de alcançar nosso objetivo. Acabou aqui? Acabou. Ah, Acabou, esse era é o o. último. Ai, beleza. Que beleza. Então, isso é muito importante, só assim, para fechar, né? Fazer esse. Para ter esse trabalho, né? Dessa transformação que a gente pontuou. Pera, vou te fechar aqui. Então, assim, daquilo que a gente leu na introdução, né, desse reflexo da síntese do yoga, como alguns pontos assim do yoga integral muito importantes, né, a respeito que o Sri Aurobindo traz, a síntese dos sistemas, e agora ele começa a desenvolver esse passo a passo, né, todo esse caminhar, essa jornada. Então, nesse primeiro capítulo, a gente está vendo que para seguir esse caminho, para percorrer esse caminho de autoestudo, de autorrevelação e de manifestação do divino em nós temos esses 4 apoios, né? E aí é muito lindo a gente poder reconhecer quais são esses 4 apoios e ter esse como um recurso para o nosso desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, ter como objetivo, como apoio para a nossa caminhada. Acho que é isso, gente. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Aí a gente encerrou aqui o primeiro capítulo, né? E aí depois no próximo a gente vai ficar lá com o segundo capítulo, que é a autoconsagração. Olha só que lindo. Então a gente saiu dos sistemas, das explicações, passamos agora pelas 4 ajudas e a gente chega na autoconsagração. Mas então agradeço vocês, agradeço Thaís, continua com a gente, né? Lilian, Camila, Delícia, Sofia também.
E quem tiver que chegar, chegue, se achegue. E assim a gente segue, né? Tudo de bom para vocês, pessoal. Namastê, boa noite, gratidão. Boa Namastê, Lili, gratidão. Boa noite.